Pessoal, boa tarde. Dando continuidade, então, ao debate da superexploração, que a gente começou na parte da manhã da aula, eu gostaria só de demarcar mais 4 pontos que me parecem fundamentais para a gente entender que superexploração não é o mesmo que exploração, portanto, teoria da dependência não é o mesmo que teoria valor-trabalho, ainda que as duas andem juntas e sejam indissociáveis, cada uma com a sua condição estruturante ou estrutural na dinâmica geral da divisão internacional do trabalho. Então, a superexploração é um mecanismo próprio do capitalismo dependente latino-americano que conforma uma forma muito particular de ser modo de produção capitalista condicionado à dinâmica internacional e à lógica da divisão internacional do trabalho, protagonizada agora pelo capital financeiro monopolista, portanto, pela era dos monopólios, né? Lembrando que em Hilferd e em Lenin, capital financeiro é a fusão entre o capital produtivo e o capital bancário. Então, a superexploração, ela não é sinônimo de mais exploração, mas ela é sim sinônimo de uma condição estrutural própria de um processo anterior, colonial e escravista, que, quando demarcada da Constituição dos Estados Nacionais Latino-Americanos, vai definir que a produção interna, ela mais intensa na lógica do trabalho, com jornadas de trabalhos mais longas e com salários que não pagam a reprodução mínima do trabalhador, menos ainda da sua família, ela está condicionada pela dinâmica internacional. Por quê? Porque as economias hegemônicas, seja a inglesa primeiro, depois a estadunidense ou agora a chinesa, elas conformam uma dinâmica internacional que direciona a lógica do valor ou do mais valor para a acumulação de capital dos seus grandes capitais financeiros. Então, essa é a primeira questão. A teoria da exploração do Marx fundamenta a lógica da história da exploração inerente ao modo de produção capitalista, mas não há em Marx uma teoria da superexploração. Há em Marx uma teoria da exploração, que é sinônimo da teoria da mais-valia, cuja tendência é a expansão da violência na relação, na taxa de mais-valia, a relação entre o tempo de trabalho que o capital se apropria, como trabalho excedente, e o tempo de trabalho necessário que o capital remunera a classe trabalhadora. Então, a superexploração está para a teoria da dependência, assim como a exploração está para a teoria do valor. É totalidade, exploração, é particularidade, superexploração. O nascimento do capitalismo dependente, muito arraigado na consolidação dos estados nacionais, já nasce conformado por uma lógica de violência estrutural muito mais intensa na degradação humana. O que é tendência para o capitalismo em geral é estrutura no capitalismo dependente. Então, a teoria do valor, corroborando a lógica de ser do capitalismo latino-americano, ainda se explica pela lógica ou incidência da teoria da superexploração ou teoria marxista da dependência. Essa é a primeira grande questão. A segunda é que a superexploração aqui, ela só pode ser explicada por essa dupla determinação, por ela cumprir uma função, a classe trabalhadora da periferia, de alimentar por insumos e matérias-primas e alimentos as economias centrais, cujos preços desses produtos serão definidos pelos próprios países hegemônicos na dinâmica internacional, e, ao mesmo tempo, dela produzir internamente aquilo que ela sequer conseguirá consumir como trabalhadora consumidora. Portanto, a dupla determinação é que o trabalhador na América Latina e o Caribe, e a trabalhadora, eles conformarão uma dinâmica de exploração diferenciada quando representam parte da mais-valia apropriada pelos capitalistas das economias centrais e representam também parte da mais-valia apropriada pelos capitalistas do próprio continente
né, no momento histórico específico em que há hegemonia dos capitais nacionais, né, antes do neoliberalismo, portanto, antes dos anos 70, na América Latina e o Caribe, e que conformam, portanto, essa lógica de abastecer um duplo movimento de capital, o hegemônico e o nacional ou continental. Então, quando eu olho para fora, é necessária a superexploração aqui, porque os recursos minerais, naturais e os alimentos são fundamentais para que a lógica de acumulação nas economias centrais favoreça o capital em detrimento de um trabalho muito mais explorado ao longo do tempo, mas com uma remuneração que o permite ser consumidor. Na América Latina e o Caribe, como os salários não dão sequer para a sobrevivência mínima do trabalhador, menos ainda de sua família, esse mecanismo aqui funciona como estrutura de compensação para os capitalistas latino-americanos e caribenhos que não dominam, não são hegemônicos na esfera de produção internacional. Então, essa é a segunda característica. A superexploração não é um mecanismo de chegada do violento processo de expropriação de mais-valia do capital sobre o trabalho. É um processo de contínua condição estruturante do capitalismo dependente. Então, a questão número 3, relativa à superexploração, diz respeito às características próprias da lógica do trabalho na América Latina e o Caribe, que terão como fundamento, na participação da burguesia nacional ou da burguesia que atua no continente, já como capital monopolista internacional e transnacional, a centralidade da terra. Portanto, uma das grandes características do nosso capitalismo sui generis é que a questão agrária, portanto, o trabalho no campo, conformará o caráter estruturante da lógica da superexploração. Então, a forma como a cidade vai tornando o campo prescindível ou atrasado ou subordinado à dinâmica urbano-industrial, conforma uma lógica de assalariamento na América Latina e o Caribe, em que aqueles que vivenciarão uma condição estrutural ainda pior na lógica do trabalho ou da ausência do trabalho formal, serão esses sujeitos que, migrantes contínuos ou migrantes forçados, terão na terra ou na luta pela terra a condição fundamental da sua lógica de vendedores da força de trabalho. Então, esses históricos retirantes, para a gente utilizar a imagem, uma famosa imagem do Cândido Portinari, né, serão os retirantes da terra. Então, se a gente associa o número de trabalhadores informais que estão vivendo nas cidades em condições de comunidades urbanas, ou a retomada do termo favelas, né, na América Latina, que são praticamente 17 milhões de pessoas, mais 1.700.000 sujeitos conformados dentro das diversas etnias indígenas do país, no caso do Brasil, mais 1.300.000 sujeitos conformados na lógica dos quilombos em todas as regiões do continente, mais a quantidade de camponeses pobres ou sem terra ou em fluxos contínuos de desgarre da sua condição de empobrecimento ou de dificuldade no campo, essa estrutura é a estrutura daqueles que serão o suporte para que a superexploração ocorra ao longo do século XIX em diante, quando das nossas independências formais. Então, a superexploração, ela não é mais exploração, ainda que seja mais exploração. Usando a lógica dialética do Marx, ela não é mais exploração porque ela já nasce condicionada a esse excesso de sobretrabalho ou má remuneração, né? E ela se torna, portanto, mais intensidade de violência, não tendo em nenhum momento da sua história uma folga para ser exploração. Então, a nossa particularidade define a nossa relação com a totalidade e, portanto, a nossa mescla
entre o geral e o particular. Nesse sentido, então, o fato de não haver uma teoria da superexploração em Marx não significa dizer que a exploração não tende a ser ainda pior ao longo da história do modo de produção capitalista. Portanto, a tendência é sempre a mais e mais intensa exploração. Mas isso é o resultado, não o processo inicial. No nosso caso, a superexploração significa que aqui, primeiro o trabalho escravo e a assim chamada acumulação primitiva de capital conformam o pano de fundo para que depois o imperialismo garanta um capitalismo sui generis, cuja realidade do trabalho jamais poderá ser comparada à das economias centrais, dada a dificuldade do trabalhador e a trabalhadora não se ver imerso em dívidas para aquilo que seria direito básico ao viver. Moradia, alimentação, saúde, educação, lazer, tempo livre, né? Isso tudo, então, exige que a gente discuta a centralidade do debate da jornada, do questionamento da jornada 6x1, à luz da história do capitalismo dependente e, portanto, da teoria da superexploração de Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos. Boa tarde, que vocês tenham um ótimo estudo e seguimos.